Fala, galera. Em um jogo com final emocionante, o São Paulo buscou o empate por 1-1 nos acréscimos com o Libertad nesta quarta-feira no Morumbi, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O resultado assegurou a classificação da equipe de Luiz Ubeldia às oitavas da competição, restando apenas saber se ficará na liderança ou em segundo lugar. Vamos acompanhar aí a análise da turma do debate do Jogo Aberto. Porque Capelani está coçando a cabeça fazendo conta. Não, o Furacão não está na Libertadores e nem na Sul-Americana, Capela. É o Superboy? A franja. Esse cara é muito feio, velho. Tá bronzeado. Ai, gente. Mas o negócio é o seguinte... O joelhinho tá bom, hein? Eu tô achando esquisito um negócio aqui. O quê? Eu fiquei fora esse período aí curto de 10 dias. Eu acho que eu desaprendi algumas coisas básicas do futebol. Porque aqui, ó, significado de vitória. Ato ou efeito de sair-se vencedor, de triunfar sobre um inimigo, competidor ou antagonista, triunfo. E eu tô vendo que o São Paulo não ganhou ontem e os caras estão justamente comemorando o quê aí no estúdio, velho? Classificação, ignorante. Boa, Capela. É muito louco. Ele voltou. Bom, Luca foi citado aqui, garoto com 17 anos, Juvena. Um pouquinho mais jovem que o nosso Sgarbi. Ontem foi o protagonista desse empate em 1-1. Empate que valeu o quê? Classificação. Gosto de vitória. Primeiro que quando eu tava ali na beira, eu tava rezando pra bola sair, pra não acontecer nenhum tipo de alteração na substituição. E a bola não saía, meu Deus, eu olhava pro relógio e caraca, 1 minuto parecia 1 hora. Falei, não é possível que essa bola não vai sair, eu não vou entrar. Mas eu tava na cabeça que eu podia fazer o gol. Acho que você não espera, mas você imagina, e se eu faço gol aqui? O que eu vou fazer? Como vai ser? E eu tava com isso na cabeça assim, eu fiquei com isso na cabeça. E aí você fica, não, se eu fizer o gol, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas na hora que você faz o gol, você não sabe nem o que você faz. Você só sai correndo pra lá, pra cá, não sabe o que você fala, você não tá vendo, enxergando nada. Só escuta a explosão da torcida e, cara, um momento mágico mesmo. Qualquer garoto de 17 anos que nasceu no meio do futebol, que tem familiares que participaram no futebol durante a vida dele, sonha com esse momento, sonhou em algum momento da vida com um momento desse. E, cara, graças a Deus eu pude realizar, pude estar vivendo esse momento, é indescritível pra mim, eu nem sei a sensação que eu tô tendo, acho que a minha ficha não caiu e nem vai cair tão cedo. Mas, como o Zubeldia falou, eu, nas últimas 2 vezes que eu quase entrei, eu foquei em trabalhar bem, mostrar que eu também era capaz de poder ajudar o São Paulo. Acabou tendo uma infelicidade da lesão do Lucas, que não pôde estar hoje. E eu tô aqui pra esses momentos, Cotia tá aqui pra esses momentos. Olha, que tal uma discussão, mas não é uma discussão ruim, pelo contrário. Todo mundo falando do jogo, já antecipando detalhes. Sgarbi, você estava lá presencialmente, no meio da torcida, sendo aclamado. Mas quando tomou 1-0, não deve ter sido muito simples. A festa foi bonita mais uma vez na recepção ali, né? Foi uma festa muito legal da torcida. Na minha opinião, o Zubeldia acertou na escalação. Quando ele joga fora de casa um jogo mais difícil, ele costuma dobrar ali as laterais, né? Com o Ferrarese e Cedric. E em casa, para 50 mil pessoas, é ir para cima. E o São Paulo tava assim até os 16 minutos, tava indo para cima. Aí teve um lance que tem muita gente batendo pra caramba no Alisson. Cara, não foi por querer. Foi uma dividida que ele entrou, claro que errou ali, lógico, ele sabe disso, claro. Só que não foi por querer. O Alisson é um dos caras com menos maldade de se bobear no mundo, cara. O Alisson não foi por querer, é um cara que tá vindo de 16 jogos seguidos pelo São Paulo. Não para de jogar, toda hora jogando. Aconteceu. Mesmo assim, São Paulo seguiu bem no jogo. Criou oportunidades. O Libertad pouco atacou. Time fraco, né? Time do Libertad. Pensei que você ia mas tem que falar a verdade. Time fraco. E o São Paulo continuou criando. E quem bateu nele um pouquinho fui eu no começo do programa, porque dá um carrinho daquele no meio do campo desnecessário. Não, ele deve ter se penitenciado. Dois passos pra lá. Desculpa eu estar de capacete, mas que estão falando do São Paulo lá no Morumbi, tem que colocar o capacete para me prevenir. Mas a verdade é uma só, eu só comentei isso, que não precisa jogar pra torcida ali, naquele local, no meio de campo, dar um carrinho. Colocou todo o esquema tático, colocou todo mundo ali pra correr em dobro. É isso que eu disse só, não foi nada mas mal comigo. Vestiu a carapuça, aí quem foi? Não, é porque você falou olhou pra mim. Então eu já falo olhando direto. Aqui quando eu vou arrumar a barreira, eu olho direto. Mas, gente, hoje o cartão vermelho precoce nas partidas, independentemente da competição, tem sido um problema para muita gente. Eu lembro bem, nós comentamos há pouco tempo sobre aquela decisão entre Flamengo e Corinthians e Flamengo, sim, que o Bruno Henrique foi expulso. Rapidamente o Felipe Luiz teve que mudar tudo. Rapidamente o Daronco segurou o jogo e o Rossi. Foi assim, menino. Ok, mas não é a mesma coisa. Quando você tem um a menos, o jeito de jogar, a estratégia planejada, quando você monta um esquema para você superar um adversário, fica comprometido. Não sei, é o meu
pensamento, Marco Aurélio Cunha. Ainda mais um jogador que é de marcação, de saída de bola, que ele é o jogador mais importante no sistema equipe, vamos chamar assim, né? E o São Paulo jogou mais de 1 hora com um jogador a menos. Foi aos 15, 16 que ele foi expulso, então você junta com o que falta e o segundo tempo e acréscimo, dá mais de 1 hora. O desgaste absoluto. Eu não acho que o Libertad é tão ruim, não. Troca muito bem a bola, faz bons passes, tem jogadores interessantes na frente, embora mais velho. Eu vou voltar a jogar. O Roque Santa Cruz, 43, vamos preparar aí o Cicinho. 43 anos. Então vamos tirar o Nenê do jogo, vamos tirar todo mundo do jogo, vamos tirar o Fábio do jogo. É assim. Mas o Roque Santa Cruz deu uma arrancada lá, Marco Aurélio, que ele deu 15 passos, andou 2 metros. Tudo bem, mas tem talento. Uma bola talento mesmo. Eu sempre uso uma frase que é: a bola parada iguala os desiguais. Então, aquela jogada infeliz do Cédric, que chutou para cima e depois fez uma falta tola, saiu o gol, um gol possível de bola parada, né? Nem eles estavam acreditando. Pois é, e aí o São Paulo já se superou. Eu sou francamente a favor de elogiar o jogo do São Paulo e elogiar mais uma vez o Zubeldia pela ousadia de colocar o menino de 17 anos que entrou como lembrando Danilo contra o River Plate, fez esse gol aí. É por isso que eu falo, Marco Aurélio, tem que ressaltar o Zubeldia, porque tem muito mais qualidade do que o Abel Ferreira por causa disso. Uma coisa é você tirar do banco de reserva e colocar o Rafael Veiga. Outra coisa é você pegar e colocar o Luca, um menino de 17 anos, e o cara fazer gol. É Zubeldia na veia. Zubeldia. Eu queria ver se o São Paulo não empata. Se o São Paulo tivesse perdido ontem, o que esses caras queriam estar falando aqui hoje? Depois de ter perdido o Clássico. Eu não, perdeu pro Clássico. Pega a moral do Zubeldia lá. Uma coisa é você trucar sem ter carta boa. Outra coisa é você trucar tendo carta boa. Tava com o Zap, meu irmão. É Zap, né, que é a maior carta? Eu admiro times que não desistem. Tem time que olha e fala, quanto aí, quanto tá? 40 do segundo tempo já não faz nada. Já se entrega. Já deixa o jogo daquele jeito. E o São Paulo, ele foi atrás. O Palmeiras, no clássico contra o São Paulo, foi até os 49 para vencer. A gente tem que acreditar nisso também. E o São Paulo ontem, ele mostrou uma força com o torcedor. Aquele monte de gente, mais uma vez. Uma torcida que tá jogando junto na Libertadores, no Brasileiro. Que há 2 anos, Chico, vem colocando mais de 40 mil torcedores na maioria das partidas. Então, a gente fala muito de todas as torcidas aqui. Tem que falar da do São Paulo também, que fez uma festa bonita. E ontem, se o São Paulo não se classificasse antecipadamente, seria um baldaço de água... Baldaço parece lá o do Inter. Um balde de água fria. Beijo, baldaço. Um beijo, hoje é nóis. Olha, Renata, tá acontecendo algo diferente do São Paulo na Libertadores. Para de querer zicar, Não, juro por Deus que não é. Juro por Deus que não é. Tô percebendo uma aura... o São Paulo tem uma tradição, o Marco Aurélio bate muito nessa tecla, porque é verdade, não ganha 20 anos a Libertadores, mas é um time que a gente sabe que quando chega em fases decisivas, a torcida abraça, sabe jogar a competição. É o Boca do Brasil em Libertadores. Não, realmente, São Paulo tem uma tradição muito grande. É o Boca Juniors do Brasil em Libertadores. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Mas assim, o Zubeldia, de verdade, o Zubeldia, ele conseguiu encontrar soluções no momento de maior instabilidade dele no cargo, de desfalques importantes, de novo o Lucas fora, e ele começou a montar um time de uma maneira muito interessante e me parece que os jogadores entenderam. O jogo de Copa é diferente e ontem foi um exemplo. Foi o São Paulo que não desistiu mesmo com a adversidade do jogador expulso. O Alisson, acho que ele está prejudicado, não só o Alisson, ele e o Marcos Antônio, porque nenhum deles é primeiro homem. Eles não são primeiros volantes, né? O Pablo Maia está voltando, então muitas vezes eles têm que fazer uma função de mais chegada de marcação que talvez não seja muito a deles, né? E aí acaba perdendo o tempo da bola e ontem acabou expulso. Mas tá diferente. Esse São Paulo na Libertadores, ele tá me mostrando de que é um time que pode encorpar ali na frente e tá contando uma história, Renata, e a história do Luca ontem foi maravilhosa. Pô, o moleque entra e eu amo 2 coisas na juventude. Primeiro é o colágeno, né? O colágeno o colágeno. Isso não volta mais. Depois depois é o fato de ser destemido. Olha a bola que o Luca, qualquer outro jogador ali, aí toca pra lá, aí toca pra cá, e vou levar. Ele simplesmente foi pra dentro.
Jogador entrou, fazia 5 minutos, ele foi lá, fuzilou o goleiro, não escolheu Personalidade, o né, canto, foi lá e resolveu. Não. Isso é bacana, isso é legal. É uma geração de Cotia que ganhou a copinha agora e que justamente uma das grandes cobranças do torcedor era essa, de pô, dá mais minutagem pra molecada, põe mais. Colocou o Lucas Ferreira, tá dando conta também, fez gol Libertadores já também. O Rian, que é um cara que eu queria ver mais ainda com a camisa de São Paulo. O peso, o Rian sabe? entra no jogo titular contra o Ceará, faz gol também. Agora não tem mais minutagem, na minha opinião, tem que ter. mais ele, por quê? Então, tem que ter. Tá na hora aí, pra A questão do sombra. é que a gente não acompanha o treinamento, mas é algo muito importante que o Zubeldia falou ontem na coletiva. Ele falou, olha, os últimos 2 treinos do Luca foi, assim, em alto nível. Então, ele olha muito questão de treinamento. Sim, porque a gente analisa Você foi somente... jogador. A gente sabe que tem leão de treino, tem cara Não, se fosse por treino, eu não jogava nunca. A gente sabe como é que é. Se fosse por treino, eu não era nem convocado. Porque pensa na tiriça. Então, mas tem treinador que analisa o treino. Uma tiriça. Tem treinador que analisa o treino. No treino? Tem treinador que tem que ver se o cara joga ou não joga, Chico. Esse Lucas, você sabe que o moleque joga, tem personalidade. Mas é que hoje mudou muito, O cara tá se dedicando nos Mas que é treinos. mais personalidade do que o cara estar num jogo decisivo com 2 pênaltis e 2 cavadinhas? Porra, Não sei, então- eu desconheço. Mas entre os honestamente, não precisa mostrar o Não me treino. fale em isso aqui. cavadinha, Mas aí não tem o mesmo peso, cavadinha eu também não gosto. Mas aí não tem o mesmo peso de uma Libertadores, de um Não, com profissional. certeza, mas assim, o jogador, quando ele tem um momento decisivo, ele tem que encarar, seja ele qual for. E o Everton vai falar daqui a pouquinho, que agora tem Segura aí, Everton. Já estamos aqui no YouTube, Everton Guimarães agora falará sobre o São Paulo. Everton, um empate importante, classificação antecipada. O Zubeldia diz que o grande objetivo da temporada é a Libertadores e, por enquanto, o São Paulo vem cumprindo a sua função muito bem. Mais um empate, mas não interessa, né? Porque é primeiro do grupo, está classificado e ponto final. Há mais um empate. E bom de tudo é que vai se sustentando, né? Falei isso aqui ontem. Tudo pode mudar na vida do Zubeldia se continuar nessa onda aí, porque classificar em primeiro é bom, mas daqui a pouco se para na Libertadores, torcedor, não adianta brigar comigo. A realidade é essa. Não adianta brigar contra o óbvio. O óbvio é, se não ganhar a Libertadores, continuando do jeito que está, com o rei do empate no Campeonato Brasileiro, isso a batata assa mesmo, não tem jeito. Não parte de mim, parte de quem analisa. E para eles, o Zubeldia, por mais que o time esteja consistente, se não vencer, não tem jeito, não vai virar nada. Mas o importante é comemorar, é curtir esse momento mesmo, Renato. Classificar em primeiro do grupo. Aliás, não, você falou que o Nacional, Renato te perguntou, eu falei para pegar no seu pé. É lanterna do grupo, mas falei para pegar no seu pé. Agora, o São Paulo não tomou conhecimento dos adversários. Uma diferença considerável, classificou tranquilamente em primeiro do grupo. Agora, tem que continuar consistente até, se possível, ganhar o título. O Chico falou, estou sentindo o São Paulo. Não, está sentindo porque classificou. Porque dentro de campo os resultados não estão convencendo. A verdade é essa. Não, aqui o debate é insano. O Everton dando opinião, falando, aquela coisa toda. E os triucas brigando. E os triucas aqui brigando. Aí o Alisson, aí não sei quem. Aí a Tábua, o pessoal da Tábua aí também, a família, ó. Beijo pra vocês, tudo de bom aí, que vai dar uma melhor aí. Um beijo, voltamos. Agora o time paulista vai aos 11 pontos, ainda em primeiro lugar. O Libertad está com 8 na vice-liderança. Nesta quinta-feira, a rodada se completa com o confronto entre Alianza Lima, terceiro colocado, com 4 pontos, e Tajeres, às 19 horas. Em campo, o São Paulo ficou com 1 a menos logo aos 16 minutos, depois de uma falta fortíssima de Alisson no meio-campo. O volante foi tentar tirar a bola de carrinho e acertou só a canela de Marcelo Fernandes, que ficou se contorcendo de dor. O árbitro, Carlos Betancourt, não teve dúvidas e mostrou o vermelho direto. Com isso, o Libertad aproveitou a vantagem numérica para criar as melhores chances da etapa inicial. A melhor delas aconteceu aos 27 minutos, quando Sanabria subiu muito bem em cobrança de escanteio e cabeceou muito perto da trave de Rafael. Depois, aos 36, Marcelo Fernandes teve grande oportunidade na área em chute forte, mas acabou mandando em cima de Alan Franco, que tirou de peito para escanteio. Na volta do intervalo, Ferreira teve oportunidade espetacular para o tricolor logo no início, ao sair cara a cara com o goleiro, mas chutou torto e mandou para fora.
O São Paulo seguiu melhor, mas acabou castigado pela bola aérea do Libertad. Aos 28 minutos, após falta boba cometida por Cedric na lateral da área. Com um ótimo cruzamento, Ramírez colocou na cabeça de Aguilar, que desviou sem qualquer chance de defesa para Rafael. Luiz Obeldia mexeu imediatamente, colocando Luciano em campo no lugar de Cedric para tentar buscar o empate que daria a classificação às oitavas. Depois, ainda fez uma grande aposta, colocando o jovem Luca Marques, de 17 anos, para fazer sua estreia profissional. O tricolor foi todo para o ataque, com até o zagueiro Arboleda virando centroavante improvisado. E quando parecia que a derrota era certa, o imponderável aconteceu. Aos 46 minutos, Luca Marques recebeu na esquerda da área, atravessou a defesa e acertou um chutaço para estufar as redes. Um lindo gol de uma joia de Cotia, que garantiu o empate por 1-1 e a classificação às oitavas de final.